É com muita satisfação que damos início à nossa segunda edição do Café com Adovale. E queremos inclusive agradecer aos muitos comentários, aos elogios referentes ao nosso primeiro programa, que foi com o secretário de Obras e Projetos do município de Videira, meu querido amigo Luiz Fernando Gardini, mais uma vez agradecendo também ao Gardini que esteve aqui conosco, falando sobre as situações que envolvem o mercado imobiliário da nossa cidade, e agradecendo a todos que assistiram, que mandaram suas mensagens. Ficamos muito felizes. Nosso objetivo com o Café com Adovale é justamente levar informação de qualidade com especialistas, com pessoas que vivem o dia a dia do mercado imobiliário e trazendo informações relevantes para você que está pensando em construir, em investir, enfim, que está fazendo aí a sua pesquisa no mercado imobiliário. Esse é o objetivo da Adovale, né? Além de, obviamente, trazer bons negócios para você, de estar ao seu lado na hora da realização do sonho no mercado imobiliário, de também levar informação de qualidade, fazer com que qualquer decisão que você venha a tomar seja uma decisão segura, né, que você saiba o que você está fazendo. E é com enorme satisfação, mas com muita alegria mesmo, que nesse segundo programa eu tenho a satisfação, nós, Adovale, temos a satisfação de receber meu querido amigo Estevão Guerreiro, ele que é corretor de imóveis nas cidades de Itapema e Porto Belo, é consultor para o segmento da construção civil, é diretor da Facisc, é professor, é alguém que está sempre por dentro do que está acontecendo nesse nosso extraordinário mercado e hoje veio à Videira para conversar conosco e com certeza trazer um conteúdo de muita qualidade. Jair, muito obrigado pela oportunidade, obrigado Adovale. Parabéns pela iniciativa, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de criar esses momentos de troca de informação entre regiões, isso acaba enriquecendo muito, né, a própria ação, mas como você comentou, a decisão de quem acompanha, a decisão daquele que está lá fora, ela precisa, né, ela precisa reunir aí uma série de informações, então muitas vezes uma troca como essa que a gente está fazendo hoje pode ser muito impactante lá na decisão daquelas pessoas, né, que querem ou não, né, entender que o momento imobiliário é agora. Então, parabéns pela iniciativa. Maravilha. Estevão, nós estivemos juntos no encontro de delegados do Cresci Santa Catarina em Blumenau, no mês de março, agora, e você falava, né, e não é novidade para ninguém isso, mas que o mercado é cíclico, né? E não só no mercado imobiliário, mas em tudo, né? Aliás, a vida é feita de ciclos, né? Tudo é cíclico. Que momento que nós estamos vivendo atualmente para entender um pouco melhor esse contexto? Perfeito. Eu vou trazer aqui, né, de uma maneira... vou aqui fazer alguns movimentos para explicar, mas antes do momento atual, é importante que a gente volte alguns anos aqui atrás para entender o momento que a gente viveu ali atrás, que foi a pandemia. E aí eu quero fazer esse resgate aqui, né, dos últimos 6 anos, para mencionar que nos últimos 6 anos o mercado imobiliário, eu acredito que em toda a sua história, ele nunca teve tanta notoriedade, ele nunca teve tanta evidência. Porque, claro, né, aquele fator, que foi um fator global, ele acabou impactando o processo de decisão e principalmente o comportamento aí das famílias. Por que eu trago isso? Como você comentou, o mercado ele é cíclico, então ele é um mercado, e isso é interessante para quem acompanha, entender que ele nem sempre é crescente da maneira como nós gostaríamos que fosse. Porém, o imóvel, historicamente, é um dos meios aonde dificilmente na história nós tivemos qualquer tipo de depreciação, salvo, né, locais ou situações aonde houve qualquer, né, uma guerra, vamos dizer, e aí deixou-se de existir o imóvel, mas em todas as outras, e principalmente aqui no nosso país, a gente sempre teve uma linha crescente, mas essa linha crescente ela oscila, momentos que a onda está mais alta, momentos onde a onda está mais baixa. Por que eu trouxe a pandemia? Porque hoje, para comprar um imóvel, a gente entende, como a gente estava falando aqui no início, isso é uma decisão. Essa tomada de decisão, apesar de ter muitas informações, ter muita racionalidade, ela também vem em volta uma emoção muito grande. E a gente precisa, né, ter essa clareza, esse entendimento.
mesmo aquele que está fazendo um investimento pensando em retorno, ele também tem uma pitada um pouco menor de emoção, naquela coisa de vou ganhar, vou perder um pouco, muito mais racional. Mas a tomada de decisão para comprar um imóvel e olhar para o imobiliário, ela também envolve a emoção. E emoção é totalmente comportamento humano. Como nós tivemos lá atrás, né, um fator global, aquilo mudou a percepção das pessoas. E as pessoas, né, a maioria das pessoas, elas acabaram se voltando para o mercado imobiliário, porque como a gente conversava lá uns dias atrás, eu tenho muito claro que quando existem momentos instáveis, momentos que são instáveis, e aí entender sempre esse ciclo, esses momentos instáveis, todo o fluxo de capital ele é migratório, ou seja, quando a onda está boa, em outras palavras, as pessoas investem em ações, as pessoas investem, né, se arriscam mais em investimentos. Quando a onda está mais instável ou no momento, né, mais refratário, vou usar esse termo, é natural com que as pessoas se movam, o capital se mova para 3 pontos. Né, 3 pontos aí que são mais sólidos e conservadores historicamente. É o ouro, são os títulos e é o imóvel. É simples assim. Então, claro, né? Nem todo mundo compra ouro, poucas pessoas, né, ou alguns compram títulos ou fazem investimentos, mas todos precisam, como a gente falou, todos precisam morar e também olham os imóveis e da pandemia para frente isso foi uma curva mais crescente. Entrou uma fatia de pessoas no nosso ramo, onde as pessoas começaram a entender que não é só morar, mas também eles poderiam ganhar dinheiro comprando para alocar ou alavancando patrimônio, comprando apartamentos aí em planta. Surgiu uma série de construtoras, loteadoras em todas as regiões, e eu vivo numa, Itapema e Porto Belo, que deu um boom imobiliário. Então essa onda acabou oscilando, ela acabou jogando, né, para cima. E agora nós estamos no momento, e trazendo agora para esse momento, nós estamos no momento onde a onda, nos últimos 3 anos, começamos uma curva decrescente. Muito disso foi pelo fator juros altos, e o juro alto ele é um grande complicador. Por quê? Porque hoje eu trabalhei no banco, né, também trazendo aqui eu trabalhei no banco, então entendendo o comportamento do outro lado do investidor, quando o empresário tem juro baixo, um juro moderado, o seu primeiro acesso não é a sua reserva de emergência, e sim um giro rápido, que a gente chama, né, no crédito, um giro rápido. Só que com essa Selic na casa de 2 dígitos, a gente está em uma Selic a 15%, e pode ser que aconteça, né, o movimento essa semana para ela baixar, mas esses 15% faz com que o acesso ao crédito seja muito elevado. E isso naturalmente desacelera, porque claro, né, o Banco Central quando tem essa estratégia, ele faz isso para conter a inflação, então isso desacelera. Essa desaceleração ela faz com que as pessoas não usem mais a sua reserva de emergência ou aquele caixa para poder investir. Elas não conseguem ter acesso a crédito, então a gente acaba tendo uma curva natural. Eu estou fazendo toda essa linha de raciocínio para te dizer o seguinte, nós estamos vivendo esse momento, mas mesmo assim, com todas as tensões que a gente começou no ano passado, a política tarifária comercial, né, onde o Donald Trump começou a dar uma mexida nesse tabuleiro mundial. E essas invasões das grandes potências e agora, né, as tensões do Oriente Médio, isso faz com que novamente o cenário fique instável e que as pessoas olhem novamente para aqueles 3 ativos, vamos dizer, aqueles 3 capitais, ou ouro, ou títulos, ou imobiliário. Então esse momento é um momento muito oportuno, é um momento que se nós entendermos nesse momento, esse olhar, a gente vai ter aí os próximos 4 anos aí, um ciclo, nós vamos ter um ciclo de uma boa colheita, porque é um ciclo que mesmo com, né, os juros altos, mas já há um cenário onde ele vai, né, vai começar a desacelerar e vai começar a baixar esses juros, as pessoas vão ter, através dessa estabilidade, um olhar no imobiliário mais forte. E aí o mercado aquece novamente. Agora é engraçado, Estevão, porque nós falávamos sobre essa questão, né, do mercado ser cíclico, nós reconhecemos, né, que vivemos, infelizmente, uma Selic atualmente de 15%. Hoje que estamos gravando esse programa, existe uma sinalização, inclusive, de um corte de apenas 0,25%.
A tendência é que esse corte fosse maior, mas o que acontece no cenário externo, principalmente no Oriente Médio, faz com que provavelmente o Copom seja mais cauteloso, né? E o corte, né, reitero, no dia que estamos gravando, tudo indica que seja apenas 0,25, mas existe uma tendência de que em 2026 nós terminemos o ano, né, apesar de todo o cenário externo, apesar de termos um ano político, eleitoral, numa taxa de juros de 12, 12,5, mais ou menos isso é o que o mercado sinaliza atualmente, nesse momento. Mas, mesmo com o juro alto, o que eu percebo, né, no dia a dia do mercado imobiliário, que tem gente que agora diz, não, peraí, eu vou deixar o meu dinheiro aplicado no banco porque é mais estratégico. E tem grandes investidores também, que nós atendemos aqui no dia a dia, e que fazem justamente o contrário. Entendem que esse é um momento de oportunidade, porque também tem a famosa lei da oferta e da demanda. Perfeito. Né? E acabam fazendo compras muito estratégicas de imóveis abaixo do valor do mercado, às vezes, né? E obviamente lá na frente ganhando com isso. Como é que você avalia esse cenário? Primeiro trazendo para quem quer vender um imóvel, a partir dessa leitura que a gente fez, que a tendência das pessoas agora é se voltar mais a imóvel, é um baita momento para vender imóvel. É um baita momento. Para quem quer comprar também. Falando de banco, trazendo aqui a fotografia, vamos dizer aqui, dos juros, né, do banco, do que ele oferece, nesse momento, né, nesses últimos anos, e principalmente aí ainda nesses próximos 3 anos, onde a gente ainda vai ter uma Selic na casa dos 2 dígitos, a gente ainda vai ter em 26, vai ter em 27, e lá em 28 é que a coisa vai começar a cair, né, dos 2 dígitos, e isso é o que os estudiosos apontam. É um momento muito oportuno para fazer um investimento inteligente. O que é fazer um investimento inteligente nesse momento? É construir nesse momento, né, ampliar sua carteira ou construir o que a gente chama, né, de uma alavancagem patrimonial, usando o fator banco ao seu favor. Ou seja, aqueles que têm investimento hoje, eu costumo orientar isso para os meus clientes, né? Vou dar um exemplo. Imagina que o cliente hoje tem 700 mil aplicado. Nós estamos falando que ele tem hoje 7,5 por mês de renda, de juro. Ele tem 8 mil de juro. Mas ele consegue hoje comprar um imóvel condicionado, onde ele poderia pagar uma parcela de 5 mil. Ele não precisa fazer um financiamento nesse momento. O próprio juro da aplicação dele paga a parcela. Então, nesse momento, é um momento estratégico, inclusive, para a gente usar o banco a nosso favor. Usar a renda bancária, ou seja, essa onda bancária, a gente tem que usar a nosso favor. E aí sim, criar esse momento de duplicar o patrimônio, ou de triplicar o patrimônio. Claro, para poder ir construindo o que a gente fala, né? Essa carteira de imóveis, ou aqueles que querem, né? Aqueles que têm um dinheiro investido, que venderam um único imóvel e querem comprar um outro, porque o momento no mercado ele é bom para venda, porque a condição de pagamento ela facilita nesse momento e os compradores estão começando a olhar para esse mercado e para comprar é extremamente oportuno. Então esse é o momento, Jairo, que se as pessoas têm um dinheiro aplicado no banco, o ideal ainda, e parece que eu estou jogando contra quando eu falo, o ideal é que elas não tirem o valor inteiro, mas que elas usem o juro bancário para poder fazer os seus investimentos. Porque se elas fizerem isso nesse momento, pelos próximos 3 anos, o que a gente vai entender lá no final é que de capital veio muito pouco para o investimento. Veio muito mais juro, né? Veio muito mais o resultado daquela boa aplicação que ele fez naquele momento. Então, esse é um momento estratégico. Claro que assim, existem, né, situações e situações de negócio. Vai existir o fator histórico que a gente usa, né? O melhor negócio se faz na compra. Ou seja, vai existir aqui aquele estratégico onde, eu vou usar um termo nosso popular, né? No Pix, que a gente fala assim, ó, o cara vai no Pix, vai comprar. Cara, no Pix faz toda a diferença. Às vezes o cara consegue uma boa margem de desconto. Mas, como uma boa orientação nesse momento, eu volto a dizer, se ele não conseguir um desconto para fazer o melhor negócio na compra, usa nesse momento o banco, usa, né, o que o banco está te dando para poder surfar nessa onda. E nós não estamos indo longe, nós estamos falando que um cara que tem 150 mil, nós estamos falando que o cara tem aí 1.300, 1.400 por mês, o cara que tem 250 mil,
cara tem 2.300, 2.400 por mês, então é um momento muito oportuno, que ainda dá para aproveitar ainda mais uns 2, 3 anos. E existe uma grande facilidade, porque me parece que cada vez mais as pessoas estão compreendendo que elas também podem negociar direto com a construtora, que elas podem negociar direto com o vendedor. Perfeito. E acaba sendo uma operação muitas vezes interessante para ambos. Perfeito. Nesse sentido também é muito estratégico para que a pessoa, em meio a todas essas variáveis, possa fazer um bom negócio, estar respaldada por um profissional atualizado e qualificado, não é, Estevão? Exatamente, senhor. O fator construtoras e vou usar aqui, né, loteadoras, foi e claro, né, como criou-se, né, uma maior capilaridade dessas empresas, isso ajudou a trazer para o mercado uma nova prática, que é o que você trouxe. O particular nesse momento, e aí é importante a gente sensibilizar aqui, conscientizar o particular. Eu entendo que o melhor cenário seria receber o dinheiro inteiro. Seria aí aquilo que a gente fala, né, Jairo, que é o histórico, dinheiro para cá, escritura para lá. Vamos dizer, esse é o plano A, o ideal. Mas esse fator construtoras e loteadoras trouxe para o mercado essa nova prática que, para ser competitivo, aquele que tem um imóvel, ele tem que dar condição de pagamento. Ele tem que dar uma condição. Por quê? Porque a condição nesse momento o coloca ele numa posição, vamos dizer, mais competitiva em relação às construtoras. Se ele não der condição, ele não fica competitivo. As construtoras ainda conseguem. Só que daí, Jairo, as pessoas podem pensar o que eles me dizem lá na praia. Ah, Estevão, para construtora é fácil. A construtora tem 200 imóveis, tem carteira, mas aí vem um fator que a gente conversou. Geralmente as pessoas não precisam do dinheiro inteiro. Geralmente as pessoas vão precisar de uma parte da venda. Exemplo, a pessoa quer vender sua casa, é 700 mil o preço, e muitas vezes ela precisa de 300 mil reais para poder resolver a dor dela naquele momento. E é isso que o vendedor tem que ter claro. Abrir a condição nesse momento, entendendo o fator que a gente está vivendo, esse macro, esse olhar de cima, que é o seguinte: as pessoas dificilmente vão tirar o dinheiro do banco para fazer esse aporte. É mais inteligente para a gente ter, vamos dizer, a condição a nosso favor. Só que você tocou num ponto que é crucial. Isso tudo é lindo. O que é que falta? O bom profissional. Se nós não tivermos do outro lado, hoje, um profissional que dá muito mais uma venda consultiva do que um tirador de pedido histórico, que é aquele tirador de pedido, aquele que fica numa posição reativa esperando a demanda vir. Aquele que sofre uma venda. Aquele que sofre, como acontece muito na minha região. Os corretores sofrem uma venda, a maioria dos corretores. Então, o mercado hoje, com todo respeito, o mercado hoje não dá mais espaço para esse conforto, para essa acomodação, ou, me perdoe, mas é um termo, para esse amadorismo. Hoje a venda tem que ser consultiva. Então, você que quer vender um imóvel, você que quer fazer um investimento, você precisa estar do lado de um profissional que saiba servir. Servir é o quê? Não é só o cara ser bem educado. Servir é ele ter um máximo de informação para melhorar o processo de decisão das pessoas. Mas mais que isso, uma reputação. Se hoje um profissional não tiver reputação, ou seja, o que é reputação na essência? É ser um cara bem-quisto na cidade, é ser alguém com um bom histórico, é ser alguém que entende, que tem clareza, né, Jairo, que você aqui e muitos profissionais, muitos líderes, não somos unanimidade, porém nós entendemos o que nós fizemos aqui. Né? Palavra é palavra, né? Trato é trato, combinado é combinado, atendimento é atendimento, o foco e o objetivo é no sucesso do cliente. O honorário é comissão, o honorário é um direito que a gente tem, mas ela é uma consequência, né, de um bom trabalho, de uma boa prestação de serviço. Então, a venda consultiva, ela hoje é fundamental. Por quê? Porque a onda vai voltar a subir agora. Se vocês, né, hoje, as pessoas que querem vender ou as pessoas que querem comprar não tiverem essa compreensão, a gente corre o risco hoje de cair nas mãos erradas e fazer maus negócios, como eu já vi acontecer lá na praia, e acontece. Maus negócios que às vezes é investimento de uma vida. Às vezes a pessoa está aqui em Videira, a família está aqui trabalhando uma vida inteira
e bota lá na praia aquilo que construiu a vida inteira na mão de um cara que não sabe, que não conhece, que está surfando uma boa onda, que, com todo respeito, não tem lastro com a cidade, e ele fez o negócio e vai embora. Então a gente não pode mais assim permitir esse tipo de profissional. Por isso que, volto a te falar, dar a informação, servir, ter a reputação, aquilo que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Isso só reforça, no meu entendimento, o compromisso com o mercado imobiliário, o compromisso com a sociedade, o compromisso com as pessoas. E parabéns, cara. E é dessa maneira que a gente tem que seguir. Estevão, falamos aí de uma das situações do cenário atual, que é a Selic elevada, mas 2026 traz uma outra situação, que é o chamado ano eleitoral. Teremos aí eleições para governador, para deputado federal, estadual, senadores serão escolhidos e também um novo presidente da República. Perfeito. Sempre quando esse período se aproxima, isso gera uma instabilidade, uma insegurança e muita gente imagina que é o momento de segurar para ver o que vai acontecer. O que você tem a dizer para as pessoas em relação a como se comportar quanto a um cenário eleitoral se aproximando, a um novo governo se aproximando? Eu sempre olho, né, a perspectiva melhor e tento formatá-la da melhor maneira. Não que quando eu falo isso a gente tem que esquecer o que é ruim, pelo contrário, eu acho que é muito importante a gente entender, inclusive, aonde não botar o pé. Né? É muito importante dentro de uma caminhada, dentro de uma jornada, e quando a gente está com um cliente é isso, a gente pega ele pela mão para a gente conduzir, a gente precisa, né, ensinar ele a primeiro aonde não botar o pé, mas entender o momento de agora. O cenário eleitoral para nós, e eu preciso trazer essa fotografia, né, para o nosso cenário, vamos lá. Fotografia, né, do que nós vivemos hoje no país. Um país polarizado. Eu não quero entrar em mérito político, é uma análise. E que não é uma análise minha, é o que acontece se a gente fizer uma pesquisa. Hoje as pesquisas mostram, né, o cenário sempre está polarizado. E essa polarização, quando a gente olha, né, o país, essa polarização, ela vai continuar ainda por pelo menos, porque isso é um cenário global, ela vai continuar ainda por pelo menos aí mais uns 10 anos. É natural esse processo, e claro, pode acontecer de ser um processo decrescente, mas o país vem polarizado já há muitos anos. Agora vamos lá, né, como um Google Earth aqui que a gente olhou o país, agora vamos vir na nossa região. Nós estamos numa região que é a região sul. A fotografia da região sul é uma fotografia, pegando aqui, né, as pesquisas novamente, que a tendência das pessoas, a fotografia, elas têm uma tendência hoje a optarem, né, por um outro governo, que não esse. Essa é a fotografia. Vamos lá, agora vamos entender o que isso impacta no nosso cenário. Cenário 1, cenário de corrida eleitoral. Selic já está fazendo um movimento que vai decrescer. E ela vai decrescer, existe uma pressão para que ela decresça. Isso vai acontecer, o Jairo fez essa leitura e é fato. Lá no final de 26 a gente vai ter uma Selic a 12,5%, a 12,75% ou até 13%. Mesmo que diminua 2%, vai criar-se uma sensação nas pessoas que a coisa parece que melhorou. Até porque existe uma coisa, existe uma eleição que vai acontecer em outubro e quem tem a máquina na mão vai criar uma série de estímulos para que o consumo volte a aquecer. Porque o brasileiro, Jairo, eu trabalhei no banco e eu posso te falar isso, o brasileiro, infelizmente, ele é imediatista. A gente não consegue ter uma visão, nem, né, a cultura nossa não faz com que a gente tenha uma visão de longo prazo. A gente é muito imediatista, acontece agora, é agora, tá bem agora, é agora. E quem está no cenário político há muito tempo sabe dessa fotografia. Então, criar um ambiente nesse momento eleitoral que a coisa está melhorando vai estimular o consumo. Estimulando o consumo vai fazer com que as pessoas pensem que a coisa melhorou. Naquele momento pode até ser que tenha melhorado, mas isso vai fazer com que elas pensem no momento e digam, cara, a coisa melhorou, cara, e vai melhorar, e vamos continuar, e vamos botar, e vamos para a área imobiliária. Isso vai gerar um aquecimento natural da área. Agora vamos lá, segundo cenário, que é o cenário da fotografia que eu falei da região sul. A última pesquisa Quest já deu empate. Ponto.
Ou seja, nós já estamos vendo uma linha aonde, né, o Flávio, ele é direita, mas ele está começando a ter uma linha mais moderada para captar o centro. E a gente tem, claro, naturalmente, um processo de desgaste do governo, né, do Lula, um processo natural. Então a última Quest já empatou. Se a próxima pesquisa, Datafolha, Quest, se a próxima, só a próxima, que pode acontecer daqui a 30, 25 ou 45 dias, se só a próxima o Flávio estiver na frente, 2, 3 pontos, isso vai criar um otimismo também nessa fotografia da região e novamente o mercado imobiliário vai ser escolhido. Fora aquele cenário de tensão, ou seja, nesse momento as coisas vão se encontrar. Aquele cenário de tensão, ele é um cenário que ele vai perdurar por mais tempo, é um olhar de longo prazo. Mas o movimento nacional vai ser um movimento de aquecimento do mercado. Então, por que a gente está falando isso? Porque se você quer vender nesse momento, você tem que pensar na melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia? É dar condição de pagamento. É regular esse imóvel para um preço mais alinhado com a realidade. Porque existe uma coisa, Jairo, que eu falo. Uma coisa é o vence, outra coisa é o vendido. E são dois caminhos distintos. É o que eu queria, né? É aquela coisa, quer ter razão, quer ser feliz. Uma coisa é o que eu quero. Outra coisa é o que o mercado, nesse momento, absorve. Então, quanto mais as pessoas que querem vender nesse momento calibrarem, nesse momento, o preço real com a condição, eles vão largar na frente. E para o cara que quer investir nesse momento, quer comprar, quanto mais nesse momento ele entender que vai existir um aquecimento e que depois desse aquecimento pode acontecer de muita gente, mas agora eu não quero mais esse preço, quero outro. As pessoas também, né? E aí o cara que investe, ele está muito mais ligado nisso. Mas é importante, novamente, a gente trazer esse momento para te dizer que, volto a falar, um bom consultor, um bom corretor de imóveis é o cara que vai dar todo o caminho, né? Que vai dar esse mapa do caminho para que o investimento aí tenha um sucesso. Perfeito. Além de ter um bom consultor imobiliário, o que mais você recomenda que uma pessoa deve observar na hora que ela decide por comprar o seu imóvel? Seja um investimento, seja Perfeito. sair do aluguel, enfim. O que ela deve observar? O que é importante estar atento a? Eu acredito muito que tem que ser feita uma pesquisa, que é a primeira coisa. O que eu quero dizer com isso? Te oferecem um imóvel, né? E pessoal, não é só te oferecem um oferecimento ativo de ligação. Hoje nós somos bombardeados pelo Instagram, Jair. A gente é bombardeado todo dia pelo Instagram. Por quê? Porque o Instagram é uma ferramenta que mede o comportamento humano. E é isso que a gente tem que entender. E eles entendem hoje que eles conseguem criar esse link com o comportamento humano e, dentro desse comportamento humano, as pessoas acelerarem suas decisões movidas pela emoção e comprarem os produtos. Só que, claro, a gente está falando aqui de coisas do varejo, um tênis, uma camisa, uma capa de telefone, mas não um imóvel. Quando ela recebe a primeira informação, isso, claro, isso cria aquela conexão com, eu gostaria de viver na praia, eu queria morar num campo, claro, porque essa é a conexão. Só que nesse momento, a pesquisa é fundamental. E qual é a pesquisa? Entender o produto, entender o preço de mercado, se existem outros produtos, entender as informações desse produto. É um produto que está documentado? Qual é o lastro? Qual é o lastro desse produto? E eu digo isso porque hoje é isso, né? O papel e o Instagram aceita tudo. Eu vou dar um exemplo lá da praia, que a gente vive muito. Qual é o desafio? O desafio hoje lá na praia é o seguinte: o cara quer construir na nossa região. Ele não está preocupado em contratar, né? Vamos dizer, profissionais, por exemplo. Ele não está preocupado em um engenheiro, um arquiteto, um bom jurídico. Ele não está preocupado em formatar o projeto. A preocupação primária não é de todos, né? Não posso generalizar, mas da maioria dos construtores é contratar uma empresa de marketing para começar a fazer material digital, é botar um outdoor com um artista, porque eles acham que isso vai segurar a decisão das pessoas. E, pessoal, fazer pesquisa é importante demais. Ter informação é importante demais, entender o lastro, quem é a construtora, o que ela já entregou,
quem é loteador, o que ela já entregou, quem é o cara que quer vender, do mesmo jeito que o corretor de imóvel faz o dever de casa quando alguém quer comprar, que é a segurança. Esse cara tem capacidade de pagar? O que é que ele faz? Qual é o negócio desse cara? Ou seja, de onde é que vem? Então é muito importante a gente reunir essas informações. Só que o mais importante, eu sempre vou voltar para essa premissa de ter um bom profissional. Por quê? Porque às vezes a gente tem a sensação que a gente fazendo sozinho vai resolver. E a gente não vai resolver como um cliente final. Seja sendo querendo vender ou sendo querendo comprar. É inteligente demais a gente dar esse tempo para alguém, um profissional, defender os nossos interesses. E aí volta, é o bom profissional. Então, é pesquisa, né? É informação, e eu acho que o fator principal é não deixar se levar pela emoção. Eu acho que esse é o fator principal, é não deixar se levar pela emoção. É um processo de racionalidade. Ou nós, né, nós profissionais, nós temos que criar o maior ambiente racional. De que maneira? Dando toda a informação para o cliente e fazendo o cliente entender que não existe o melhor dos dois mundos. Porque uma coisa é o que se fala, que é lindo, é o melhor lugar, é maravilhoso. Pessoal, eu aprendi isso na vida. Em tudo que a gente faz, essas escolhas, existem prós e contras. Eu vou fazer um investimento, eu vou ganhar, mas algumas coisas eu vou deixar de ganhar. Eu vou vender o imóvel agora, eu vou ganhar, e algumas coisas eu vou deixar de ganhar. Então a gente não consegue ganhar sempre. O ideal é se fosse, mas a gente não consegue. Mas se a gente olhar até as pessoas que fazem investimento em ação, por exemplo, se a gente olhar as ações, a curva ao longo dos anos, ela oscila, mas ela sobe. Se tu pegar numa linha do tempo de 10 anos, de 20 anos, as ações elas só subiram. Só que momentos caiu, momentos voltou. Ou seja, em alguns momentos se ganha e se perde. Qual é o grande desafio? É que quando tem um cenário instável, as pessoas se retraem. E é aquilo ali que tu comentou. Cara, o que acontece? O momento eleitoral vai vir e as pessoas vão dizer, agora eu vou segurar. É exatamente o contrário. É agora que elas têm que se agarrar num bom profissional para tomar as melhores decisões. Porque depois que a onda estiver boa, aí a gente vai ter de novo esse cenário confuso, novas pessoas entrando, aventureiros no mercado, pessoas que vão estar focadas em tirar a condição do cara. Então isso é muito ruim. Então esse momento é o momento para a gente estar alinhado aí com um bom profissional. Perfeito. Estevão, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Café com a Adovale. Conversei com o meu querido amigo Estevão Guerreiro, corretor de imóveis na cidade de Itapema e também Porto Belo, no litoral catarinense, bem como também diretor da Facisc, consultor no mercado da construção civil, professor, um cara que entende, sabe muito desse mercado. Foi uma honra receber você aqui no nosso Café com a Adovale e a sua mensagem final a todos aqueles que nos acompanham. Jairo, obrigado pela oportunidade. E quando tu fizesses o convite, eu fiquei honrado de verdade, porque eu sei o profissional que tu és, assim, eu sei o tamanho que tu tens dentro da região onde tu atua. E eu falo região, não estou falando aqui só Videira, eu sei da importância disso. E fiquei honrado, porque eu sei, né, como é importante quando a gente está conectado com pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que é o que eu digo, né? Nós não somos ONG e a gente não vive de luz, a gente faz negócio, mas o negócio é uma consequência das relações que a gente cultiva ao longo do tempo. Só que relação é aquilo que eu te falei, né? Lá naquele encontro em Blumenau, é reputação mais reciprocidade. Tu és um cara de muita reputação e que entrega muito para a região, para o mercado imobiliário, para o Cresci de Santa Catarina. Então, quando tu me convidasse, eu vou te falar, isso para mim tem um peso. Isso para mim tem um peso muito, muito, muito grande de poder estar aqui, de poder vir, de poder contribuir. Eu espero de coração que eu tenho, né, eu tenho entregue aqui um conteúdo à altura daquilo que tu representas ou daquilo que tu gostarias. E quero te falar, cara, que assim, parabéns a do Vale, parabéns às tuas empresas, ao teu escritório, ao que tu faz, cara, é fantástico. Quero poder vir a Videira outras vezes e eu sei que a gente, né, tem uma relação aí de amizade, começamos aí no ano passado e isso só vai nos fortalecer ao longo do caminho. Conta com a gente. E falando nisso, leva aqui um presente da nossa Adovale, né? Para você levar lá para Itapema, para Porto Belo. Muito obrigado. Eu imagino que você vai gostar, mas que a sua esposa vai gostar mais ainda. Muito que obrigado. possa estar lá na sua casa,
né? Queres que eu abra aqui para o público ver? Dizem né? que o presente tem que ser aberto, Na né? verdade, eu vou abrir, vou arrumar um problema para ti, a hora que eu abrir. Vai ter mais gente querendo, né? Mas vão... tem uma fórmula muito especial, muito fácil de você conseguir esse presente também, né? Comprar um imóvel com a Adovale. Deixa eu apresentar por aqui para o pessoal. Muito obrigado, cara. Imagina. É uma lembrança e... Leve com muito carinho, cara, tá? De coração. Muito obrigado. Muito bom gosto. Obrigado, cara. Estevão, obrigado, meu querido. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa videira. Obrigado, cara.